Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu quero destacar o versículo 12, que está assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É uma parte da oração que o rei Josafá fez ao Senhor quando soube que uma multidão de inimigos estava vindo contra ele e contra Jerusalém no seu reinado. Josafá então se preocupou muitíssimo, reuniu todo o povo diante do templo do Senhor e orou ao Senhor, clamando por auxílio, por ajuda. Você pode conferir isso depois, lendo o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Josafá então reuniu o povo todo, sabendo que ele não tinha recursos para enfrentar esse numerosíssimo exército que vinha contra ele. Então Josafá faz uma oração que chama a nossa atenção, porque ele começa a sua oração, como nós devemos sempre fazer, adorando a Deus. Nós precisamos começar reconhecendo ser Deus quem Ele é. O Senhor Deus é o Senhor de toda a terra, é o Deus Todo-Poderoso, e nós temos que começar a nossa oração adorando. Mesmo em tempos de grandes calamidades, mesmo em tempos de grandes crises, nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. E isso nós o fazemos na nossa oração. E Josafá faz exatamente isso. No versículo de número 6, que nós não lemos, ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, ele começa a sua oração de clamor, porque ele precisava da ajuda de Deus, porque só Deus podia ajudá-lo. Ele começa a sua oração adorando a Deus. Ele diz que somente em Deus havia a força, somente em Deus havia o poder. Você tem reconhecido isso na sua oração? Ou você já tem entrado direto na sua petição, no seu clamor, na sua súplica, porque o seu coração está muito, muito preocupado com essas lutas que estão vindo contra você? Meu amigo, minha amiga, a Bíblia nos ensina que nós devemos adorar a Deus. Nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer Deus como sendo o nosso todo-poderoso Deus. Em segundo lugar, Josafá vai basear a sua oração, a sua súplica nas promessas de Deus. Porque Deus já havia prometido a Salomão que todas as vezes que eles se reunissem ali diante do templo, o Senhor ouviria dos céus a sua oração. E Josafá então vai orar a Deus diante do templo e vai lembrar a ele mesmo e a todo o povo o que Deus já havia prometido quando o povo se reunisse ali e invocasse o seu nome. Está nos versículos 8 e 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está simplesmente lembrando a promessa que o Senhor Deus fez a Salomão, seu pai, quando o templo foi consagrado ao Senhor. Sua oração estava baseada numa promessa de Deus. Meu amigo, minha amiga, as nossas orações devem estar baseadas na palavra de Deus, na própria revelação de Deus, porque essa é uma base segura, é o nosso ponto de partida. Nós começamos adorando a Deus e fundamentamos as nossas súplicas, fundamentamos o nosso clamor na palavra de Deus.
Por pior que seja a calamidade que venha contra nós, nós precisamos nos firmar na palavra de Deus para que tenhamos convicção de que o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai atendê-la. Foi exatamente o que Josafá fez. Aí, tão somente depois é que ele vai fazer o seu pedido. Ele adorou, ele baseou a sua oração nas promessas do Senhor, e aí então ele fez o pedido. E esse pedido está traduzido, muito bem traduzido, na frase: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, ele esperava de Deus uma solução para aquela situação. Meu amigo, minha amiga, Jesus fez uma promessa, que se pedíssemos tudo ao Pai, em nome dele, Jesus, o Pai atenderia. Por isso, qualquer que seja a sua situação crítica, o seu problema, a sua crise, a sua luta, faça o seu pedido em nome de Jesus, porque essa é uma promessa de Jesus. Ele mesmo disse que nós deveríamos pedir em nome dele, mas nós precisamos pedir com confiança nele, nós precisamos pedir com fé. Os nossos olhos precisam estar postos nele, Deus, o nosso Senhor. O que Josafá quis dizer é que toda a sua confiança estava depositada na pessoa do nosso Deus. Os nossos olhos estão postos em ti, esperando da parte do Senhor uma solução, uma resposta, um escape, um livramento. Meu amigo, minha amiga, eu não sei que situação você está enfrentando. Eu não sei se é algo que está apertando o seu coração, está sufocando a sua alma. Eu não sei se é algo assim, semelhante a isso, mas eu quero dizer a você uma coisa: nós temos um Deus que nos livra de todo mal. E Ele quer que nós nos aproximemos dele com fé. Por isso, aproxime-se dele, adore-o. Adore a pessoa do nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Baseie a sua oração nas promessas do Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus e peça com fé. E tudo é possível àquele que crê. Pense nisso e se agarre nisso para que você seja abençoado na sua vida. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa confiar totalmente na pessoa do nosso Deus e que os seus olhos possam estar postos nele, porque ele responderá a sua oração e o livrará de todo mal, em nome de Jesus. Amém.